O Cultura e Saber de hoje veio até a cidade de Votorantim, no interior paulista, conversar com a escritora e professora Eliane Wagner Tomé sobre o seu livro O Castelo Mal Assombrado, um livro infantil. Professora, é um prazer recebê-la no Cultura e Saber. Aliás, a senhora que está recebendo a gente, né, na sua escola, já agradeço por isso, também agradeço a sua disponibilidade. Muito obrigada. Eu estou bastante ansiosa para poder conversar com vocês. Não precisa ficar ansiosa, até só um bate-papo. E aí eu começo perguntando, né? A senhora tem uma longa carreira como professora, mas como escritora, antes da gente falar propriamente desse livro, como que começou essa trajetória? Os meus livros são novos. Comecei a editá-los em 2022, porque, na verdade, eu comecei esse meu sonho porque quando eu tinha 13 anos, o meu foco era completamente diferente, até os 13 anos, né? Mas aí eu tive uma enfermidade muito séria, né? Eu tive um câncer na coluna e eu fiquei paraplégica e os movimentos dos braços bem fracos também, e eu não podia sair de casa, eu ficava por causa da quimioterapia, tinha que usar máscara, não podia receber muita visita e também não podia sair, né? Uhum. E então, o que arrumaram para eu fazer, para passar o tempo, foi desenhar, né? Então, eu fazia as quimioterapias no hospital e passava na terapia ocupacional. E lá eu me divertia com a arte que eles me propunham, né? Aprendi a fazer muitas coisas, aprendi a pintar, aprendi a fazer muitas coisas. E em casa eu tinha o meu material para eu fazer durante o dia. E sempre fui muito sarrista, então eu comecei a escrever histórias em quadrinho. Eu criei os meus personagens, sempre gostei muito da Turma da Mônica, e eu me espelhava nos gibizinhos da Mônica e fazia os meus. E eu recebia muitas visitas no hospital, em casa, e daí uma vez uma senhora chamada Ofélia de Passe, ela me visitou e era amiga da mulher do Maurício de Souza. E ela viu meus gibizinhos, tinha lá número um, número 2, número 3, tinha um. E ela achou interessante e levou falou assim, eu posso levar, né, para doutora Ali, para dona Alice ver. Aí ela levou e chegou nas mãos do Maurício. O Maurício achou interessante também, gostou de algumas piadinhas que eu fazia e daí me convidou para visitar lá, mas assim, eu não podia ir porque eu estava, né? Sim. Mas ele escreveu uma história comigo como personagem. Legal. E daí ele nem me conhecia. Até eu brinco, né? No gibi eu saí muito bonita porque ele não me conhecia. E daí ele fez uma historinha. E, nossa, aquilo me despertou uma vontade de continuar escrevendo. Aí eu comecei a escrever roteiros para eles, por correio e tal, até que chegou o momento que eu pude visitá-los, né? E eu tive uma história bacana lá nos estúdios do Maurício de Souza. Eu convivi bastante com eles, eu fiz roteiros, saí no gibis. Mas, assim, eu fui caminhando mais para matemática do que para as histórias. E também para você poder escrever uma história do gibizinho da Turma da Mônica, você tem que estar muito dentro daquilo que é permitido ali, né? Porque Sim. tem todo o perfil de cada personagem e a gente... É difícil, às vezes, você está numa cidade e eles estão lá em São Paulo, fica meio... Sim. Naquela época não tinha internet assim tão, né, como tem E hoje. você já estava aqui. Aliás, já morava em Votorantim, sendo a Maurício de Souza Produções lá na capital Na paulista. capital paulista. Eu morava em Porangaba, que ainda 1 hora daqui, 2 horas daqui ainda. Entendi. Então ficou difícil. É, então aí eu comecei a escrever roteiros e sempre eram reprovados por algum motivo, né? Uhum. E eu percebi que eu estava tentando me encaixar num perfil que não era meu. Sim. Então eu comecei a criar minhas próprias histórias, meus contos, crônicas, Uhum. e eu mostrava para as pessoas. Aí eu comecei a trabalhar como professora, mostrar para os professores, assim, na esperança de que alguém visse e falasse, nossa, que legal, vamos escrever um livro, vamos montar, né? Mas nunca aconteceu isso, né? E aí o tempo vai passando, eu fui trabalhando em matemática e alunos e etc, e mudei completamente o rumo da minha vida. Mas aquilo
ficou guardado nas minhas caixas de Recordações. recordações, lá tá até hoje, lá meus primeiros títulos, né? E aí quando chegou a pandemia, a gente de novo não podia sair de casa, né? Aí eu fui pegando aqueles livros e fui fazendo eu mesmo, pintando, ilustrando e pintando página e fazendo que nem um livro de verdade. Refazendo as histórias, porque agora já era mais madura, né? Bem mais Sim. madura. Aí, quando voltaram as aulas, eu comecei a trazer os livros para a escola, esses livros manuais. E começou a agradar o público da escola. As crianças riam com eles. Uhum. Então, aí uma colega minha aqui da escola falou assim: ah, você está perdendo seu tempo de procurar uma editora, né, e publicar. Aí eu procurei a Criarte, né? E mostrei para ela meus trabalhos e ela gostou. E ela fala, inclusive, que ela gosta de editar meus livros porque ela ri muito quando ela está fazendo os trabalhos. E assim começou. E daí, de onde vem a inspiração? Vem das próprias crianças, do meu sobrinho, nas conversas com ele, igual o Castelo Mal-Assombrado, né, que nós vamos conversar. Esse universo infantil, que na verdade já faz parte da sua vida, né, como professora, mas você começou então, pelo que você contou agora, o que te impulsionou foram momentos difíceis, né, tanto lá na infância, quando você passou por uma enfermidade, aí teve que ter essa restrição ali de contato com as pessoas, e aí aquilo ali foi um modo de se distrair, quanto na pandemia, quando a mesma necessidade se fez, não só para você, mas para todo mundo, né? De também viver em restrição e ali você aproveitou novamente para colocar essa ideia que já estava dentro de você em prática. E o primeiro livro que você publicou, qual que foi? Foi Mãe é Tudo Igual, é o nome. Uhum. Mãe é Tudo Igual. Eu escrevi, o meu filho mais velho tinha 7 anos, e eu escrevi para ele. Isso não foi na pandemia, foi naquela época que eu fazia e deixava, que eu escrevia e ia guardando, né? Na esperança de algum dia, né? Sim. E mãe tem uma cartilha que a gente usa, né? Que a gente fala sempre a mesma coisa, que é muito comum, né? E eu comecei escrever e falei assim, ó, a mamãe vai escrever e você vai desenhar o que a mamãe está escrevendo. Ele era novinho ainda. Aí eu falava assim, cuide bem do seu material, não pense que eu vou comprar novos, eu não tenho uma árvore de dinheiro no quintal. Foram saindo versinhos. Uhum. Aí ele desenhava os homens palito, né? Uhum. Com aquela carinha de bravo, de raiva, porque a mamãe toda hora falando, toda hora pegando no pé. E saiu um livro engraçado, sabe? Daí esse foi meu primeiro. E o segundo eu fiz, olha como demorou. Eles têm 5 anos e meio de diferença, o primeiro com o segundo filho. Quando o primeiro filho tinha 7 anos, ele desenhou o primeiro livro. Sim. Quando o segundo filho tinha 7 anos, eu escrevi o segundo para ele desenhar. Então você demorou anos aí, né? Demorei para poder, para editar para pensar um outro, né? Mas assim, era mais para diversão mesmo. Do que propriamente. E aí eu mostrava para a família, mostrava para os amigos, e as pessoas davam risada. E até teve uma prima minha que falou assim: nossa, o segundo livro chama-se A Quase Verdadeira História do Sol e da Lua, Uhum. que também traz bastante ensinamentos assim sobre rotação, translação, quando heliocentrismo, tudo em forma de brincadeira. E a minha prima achou que tinha uma profundeza assim falando de relacionamentos. Falei, nossa, então quer dizer que de um lado brinca, de outro lado aprende, de outro lado as pessoas que sentem outras coisas já se colocam no lugar do sol e da lua, que eles eram apaixonados e o que impediu o amor dos dois. Uhum. Então, eu fui percebendo que era interessante escrever e viajar nas histórias. E dali para cá eu não parei mais daí de escrever livrinhos. São quantos? São 11. 11 livros. O primeiro foi em? Então, o meu filho tinha 7 anos, ele nasceu em 2006. 2013, né? É. E agora a gente tem esse livro que a gente vai mostrar para vocês, que é O Castelo Mal Assombrado, que tá bem interessante. Conta pra gente, então, sobre o que que é esse castelo, Eliane? Ou esse castelo, esse livro. São vários personagens Uhum. e o castelo ele mostra que de assombrado não tem nada, na verdade.
Ele é para trabalhar o medo da criança, que os personagens, na verdade, eles são engraçados, entendeu? Cada Uhum. um tem a sua história, então eu conto quem são os personagens, quem são as pessoas que moram no Castelo Assombrado Entendi. e o que eles fazem. E surgiu também de uma conversa que eu tive com meu sobrinho, que ele estava muito levadinho da breca e falei para ele sentar Uhum. no apartamento na época da pandemia. Uhum. Aí eu fechei a, a porta do apartamento lá da varanda e ficou uma fresta. E na fresta fazia aquele barulho do vento, né? Zum. Aí eu falei, ixi, você tá fazendo muita bagunça, o fantasma, meu amigo, não tá gostando. Aí ele sentou no sofá, ficou quietinho, 4 anos. E ele ficou me questionando, mas quem é seu amigo fantasma? Mas o que que ele faz? E daí eu percebi que eu acho que eu peguei um pouco pesado com ele. E daí nós fomos conversando e depois eu escrevi o livrinho para mostrar quem era o fantasma, o que que ele fazia e quem é. E daí foram surgindo outros personagens. E você recebe feedback das crianças, ou dos pais, ou de outras pessoas que leem seus livros? O que que as pessoas acham? Sim, eles falam que riem bastante. E as crianças gostam muito. Aqui na sala de leitura eu percebo, às vezes eu fico observando eles lendo, saem gargalhadas das. São histórias simples, fáceis de ler. Eu escrevo com letra palito, né? Uhum. Porque tem alunos que não conseguem ainda identificar a letra maiúscula, aquelas Uhum. letrinhas, né? Então, fica fácil para eles lerem, é uma leitura fácil de compreender e é divertida. Então, depois eles gravam filminhos, muitos que compraram os livrinhos, eles gravam filminhos das crianças lendo ou Sim. mandando mensagem para mim, assim, é interessante. Ai, que legal. Eliane, você encontrou dificuldade, por exemplo, lá no primeiro livro, quando você foi publicar, né? Você contou dessa história de, olha, para de procurar uma editora, enfim, você encontrou dificuldade para saber então qual era todo esse processo de escrever um livro, de ter ele aprovado, a arte, até a publicação? Ah, eu achei, sim, bastante dificuldade, porque Eu, eu desconhecia completamente esse mundo, né? Eu sabia escrever e colocar as minhas ideias no papel, mas aí dali para frente é outra história, né? A gente não tem Uhum. conhecimento. Até essa minha amiga que me aconselhou, ela tinha um amigo que tinha feito isso. Então ela conversou com ele e ele pôde me dar assim, as dicas, né? "Ah, você pega o seu material, você vai até a editora, você apresenta o seu trabalho." Daí ele me deu as dicas, eu peguei o contato e fui. Me E ajudou. daí ajudou bastante. É porque eu imagino que esse caminho para fazer sozinha não seja um caminho tão fácil, né? Não é fácil, porque eu passei isso que eu tinha dito, né? Eu gostava muito de escrever. E as pessoas gostavam também do que eu escrevia, minha família principalmente que lia. Só que eu acho que eu esperava muito do universo Maurício de Souza, talvez, Sim. que me chamasse para trabalhar lá. Eu não sei. E a gente fica sem saber por onde começar, entendeu? Eu não sabia o que caminho tomar. Não tinha ideia do como fazer. Eu achava que alguém tinha que descobrir que eu escrevia e me indicar para um lugar. Eu não sabia que eu tinha que procurar. Você que tinha que ir É, atrás. não sabia disso. Eu É. achava que E você como professora e autora, gente, para quem, né, não pegou o comecinho do programa, a gente está aqui numa biblioteca de uma escola estadual na cidade de Votorantim, no interior paulista, com a professora Eliane Wagner Tomé, que é escritora, já escreveu 11 livros, a maioria deles voltadas para o público infantil, né, voltados para o público infantil. Você acredita que o poder público, por exemplo, incentiva a leitura da maneira que deveria? surgiu agora plataformas, né, de leitura para os alunos, porque acho que é, estão percebendo que falta leitura para as nossas crianças, né? Sim. O universo do livro foi caindo em desuso, principalmente depois do celular, né? Uhum. E isso é muito triste, porque a criança ela precisa desenvolver a fantasia dela. E eu acho que não tem outro lugar que não seja um livro, sabe? Eu percebo isso quando eu escrevo os meus. O meu sobrinho, ele esperava, sabe, quando que vinha o próximo. É. Ele entrava na história, ele começou a querer escrever também. E então
a gente precisa tomar conta dessa parte, desse universo nas crianças, né? Eu Sim. acho muito importante. Agora, voltando, né, com essas plataformas, é uma nova oportunidade que nós estamos tendo para poder entrar nesse universo da leitura novamente. Tá difícil, porque Imagino. até então não se falava mais, né? Então, Uhum. quem gostava de ler, vinha e lia. Ou então, os projetinhos que a gente faz na sala de leitura, a gente conquista alguns. Mas agora a escola tem Sim. que procurar, né? Eles têm a plataforma, eles precisam ler nem os 30 minutos semanais. Hum. Então, eu acho que estão tomando consciência que é necessário na educação Essa parte, né? retomar essa parte de leitura. E junto com a leitura vem a interpretação de texto e uma série de outras questões, né? Sim, Você estava explicando para a gente que essa biblioteca aqui tem mais ou menos 3.000 livros que você catalogou? sim, tem uns 3.000 livros. Aí tem a divisão entre os livros de leitura e os de disciplinas, né? De Uhum. história, de geografia. Tem os livros paradidáticos também, que são bem interessantes, que fala da geografia, mas de uma maneira diferente. Então, tem bastante livro diferente aqui, tem bastante títulos interessantes. E quais são os mais procurados pelas crianças, pelos adolescentes? Eles gostam muito de terror. É? Mas é uma coisa que não tem tanto assim do nível que eles gostariam. Tem bastante mamão com açúcar. Sim. Eles gostam também de mistério Uhum. e as meninas gostam de romance. Elas falam romance, mas romance romântico, né? Sim, E o, não ro- romance literário. não romance literário. Elas querem histórias de namoradinhos, de casais, elas procuram bastante. Mas é interessante, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem um livro voltado para a criança, a gente tem uma história que vai encantar a criança e isso vai acabar inserindo ela no mundo da leitura. Com os adolescentes é a mesma coisa, né? Como você estava dizendo, professora, a gente tem vários livros de diversos temas, cada um para um tipo de gosto, né? E aí um aluno, criança ou adolescente procurando esse livro, ele pode se inserir no mundo da leitura através desse gosto, seja no terror, seja no romance, né? Isso. E então, quando eu preparo meus projetos aqui, eu foco em algum. Os professores estavam trabalhando, por exemplo, o universo fantástico para escrever as redações da plataforma. Sim. Então, eu procurei livros desse tema para fazer projetos com as crianças assim. Então, eu levava eles a construir personagens de livro e contar. Ó, aí até, inclusive, o livro que eu usei foi do Castelo Mal-Assombrado Uhum, e peguei o fantasminha, né? Eu fiz um fantasminha de papel uhum. e mostrei para eles, falei, ó, esse é o fantasma, ele mora neste livro e ele faz isso, faz aquilo, né? Contei. Daí falei, aí vocês vão ler, cada um vai pegar o seu livrinho e vocês vão montar o personagem e vocês vão contar o que ele faz aí dentro do livro. Nossa, saiu cada coisa Interessante. legal. Eu imagino. Cada personagem bacana. Teve um menino que fez uma. Ele falou assim: Nossa, professora, eu não sei fazer nada, o meu ficou feio. Ele pintou a folha de azul, inteirinha de azul. Toda razão. E daí ele virou a folha assim para frente. Ele falou: Professora, essa é a onda, é tsunami. Ah, Ficou muito bacana, sabe? Ele estava criativo. preocupado que ficou feio. E Sim. chamou a atenção. Falei: Olha o que ele fez. As pessoas vinham ver, porque eu pus na exposição, né? Uhum. Nossa, olha esse aqui que interessante. Parece uma onda mesmo. De onde veio? Do livro de tsunami, entendeu? Sim, Então é bem bacana. é interessante mesmo. Agora, professora, tem algum outro livro já aí no meio do caminho? Você já tem 11 publicados? Tem algum que já esteja sendo preparado? Algum rascunho aí que você nunca colocou em prática? Esse ano ainda não tem. Tem o último que saiu, que foi o do Peixinho Botum, Uhum. mas na verdade, eu entrei como ilustradora e Tá. fiz umas adaptações para deixar o livro mais engraçadinho. Uhum. Porque a minha amiga que escreveu, a Estela, inclusive eu convidei-a para vir, mas infelizmente ela não pôde. Ela escreveu a historinha muito bonitinha. Falei, mas está faltando uma pimentadinha aí para fazer o Uhum. povo rir. Uhum. E daí eu fiz umas adaptações, coloquei também umas atividades que as crianças gostam no final para pintar, para colorir, perguntando sobre o livro, palavras cruzadas e daí ficou. Esse foi o último que eu trabalhei.
sempre para o público infantil, não tem, por exemplo, a pretensão de escrever para um outro tipo de público? Não, o que eu escrevi que não é do público infantil foi a minha vida de professora, né? Que a minha experiência, inclusive nessa escola, que no sistema integral a gente passa por muitas experiências interessantes e que muitas viram piadas, né? Assim, a gente acaba se divertindo, né? Porque chorar só na vida não adianta, né? A gente Sim. precisa tirar um pouco levar um pouco de graça no trabalho da gente. Então, eu tenho esse livro que chama Superdona. Na verdade, são os super professores, né? E já está publicado esse Já também. está É publicado parte também. de um desses 12. Do 11, aliás, 11. né? E já estou colocando mais um, então já tem que É, lançar um em breve, professor. esse foi antes do Dragão, né? Uhum. Dragão, Um Dragão no Mundo da Lua, no- que é esse aqui, né? do Dragão do Um Mundo da dos Lua. livros. São muito bonitinhos, né? As artes não é você quem faz. Sou eu. É você quem Eu faz faço também? tudo, eu faço a ilustração, eu faço os passatempos no final do livro também, É. as brincadeiras para as crianças fazer. Esse livro é o primeiro colorido, Esse, o Dragão no Mundo da Lua? e eu estava ansiosa para levar para o meu sobrinho. É. Ele era mais novinho, agora ele está com 7, ele era mais novo. Uhum. Aí achei que ele ia vibrar com o livro colorido. Na hora que ele abriu, ele viu que era colorido e falou: "E agora? Onde é que eu vou pintar?" Ah, e ele queria pintar. Então, assim, é uma coisa que assim, não dá nem para explicar. O prazer que eu sinto quando eu vejo a criança participando do meu livro, seja na pintura, seja na história, seja na ideia que ele teve para um próximo, você podia escrever tal coisa, ou vendo a criança escrever. Hoje tinham 2 alunos aqui do 6º ano escrevendo um livro de história em quadrinho, Ai, que e eu legal. falei, nossa, isso é muito, muito rico. E é um prazer parecido com o prazer de ensinar, né? Você que já esteve em sala de aula por muito tempo, agora lida mais aqui com esse ambiente, né, dos livros. É um prazer parecido com aquele que a gente tem de passar algum conhecimento para alguém? Sim, de fazer a diferença na vida de um aluno, de uma criança. É. Sim. Professora, foi difícil esse processo de sair de sala de aula? Não, não foi difícil, porque estava ficando complicado para mim, né? Estava ficando complicado porque eu tropeçava bastante e eu chegava sempre atrasada, inclusive, mesmo, né, eu uso com o apoio da muleta, Uhum, e eu sempre sou a última a chegar, sempre sou a última a sair, né? uhum. Então, estava ficando complicado. Daí, para eu entrar aqui no universo onde eu amo, que é a Aham. leitura, para eu poder realizar os meus projetos e poder ficar num ambiente aqui que eu não preciso estar andando tanto. Sim. Então, ficou bem mais fácil. Então, aqui, na verdade, você saiu de sala de aula, mas continuou ensinando por meio não só aqui da Por biblioteca da meio escola, mas também das suas escritas. das escritas e dos projetos que eu faço de leitura. E eu uso bastante os meus livros Nos nos projetos. projetos. E os adolescentes aqui da escola gostam também? Eles gostam, sim, eles ficam curiosos para saber do que se trata. Nossa, mas a professora escreve livros? Não, não, daí às vezes eu mostro o livro e não falo que é meu. Aí quando eles chegam no final, eles veem sobre a autora, vê a minha foto lá, daí eles olham assim, olham para mim, você, professora. Então é divertido, é gostoso. Agora, todo mundo sabe que a vida de professora não é fácil. E a vida de escritora? Aqui no Brasil, no estado de São Paulo, é possível viver só escrevendo livro infantil? De jeito nenhum. De jeito nenhum, não é não. Porque ainda mais agora com tudo digital, para viver a gente precisa vender livro, né? Sim. E não é fácil vender, tá tudo difícil. Divulgação. Divulgação, a divulgação tem bastante boca a boca, mas também a gente precisa usar a internet e alcançar níveis maiores. Mas não é assim o interesse do público. A gente percebe que não é assim, a leitura Não é o foco, tem que não é o pegar um público foco. talvez muito nichado. É, tem. Eu não sei se existe mais, sabe? É muito difícil.
Eu percebo começando pela escola, porque eles começam no 6º ano com aquela fantasia que eu falo que a gente tem que tomar conta enquanto eles são pequenos, né? Sim. Porque é só eles começarem a paquerar um pouquinho Uhum. que eles largam do costume de pegar um livro. E nem é a paquera, o celular. O celular já vem né, com esse costume, é muito mais fácil. Agora o celular está proibido na escola, Sim. mas até o ano passado eles sentavam nos corredores. Às vezes eles conversavam entre eles Pelo celular. pelo celular. A interação quase É impossível. quase impossível. Então, aí tem uns bons leitores, mas é muito pouco, que eles leem pelo celular, Sim. mas é pouco. É um costume que talvez tenha que ser inserido desde a infância, né? Desde a infância. E hoje em dia, pai trabalha, mãe trabalha, Uhum. e que eu sempre contei história para os meus filhos. Sim. Meu pai contava histórias para mim. Eu comecei a gostar de ler pelo meu pai que me contava história. Ele trabalhava como vendedor de livros, então ele que indicava os primeiros livros. Ele que indicou, né? O meu primeiro livro é Meu Pé de Laranja Lima. Sim. E eu comecei a gostar de ler. E ele me contava muitas histórias e eu conto histórias para os meus filhos. Contava, né? Agora eles já são mocinhos. Então, é por aí que começa. Sim, repassando, né, esse costume. Professora, eu agradeço pelo seu tempo, mas a gente está chegando ao final aqui do nosso programa. Eu vou começar encaminhando para esse final, perguntando onde que a gente encontra seus livros para quem quiser comprar. Eu tenho um Instagram, né, que é professora escritora Eliane W. Tomé. Tomé com TH, com né? TH. Uhum. E eu fico com os livros. Aí eu tenho alguns amigos que ficam também com os pacotes assim para divulgar em outros lugares, mas é comigo mesmo. Te procurando na rede social? Na mandando rede social direct? ou no meu WhatsApp. Sim. Posso falar no WhatsApp? Pode falar. É 15 981 33 45 97. Essa é a melhor forma, eu acho que é melhor ainda do que o Instagram. O Instagram é mais para conhecer, né? Porque aqui no WhatsApp é mais fácil, é né? mais fácil. Muito bem, professora, eu quero agradecer então a sua participação, a sua fala, o espaço aqui da escola também. Pedir para você fazer uma consideração final para quem está em casa, principalmente sobre essa leitura e para o público infantil. Principalmente para os pais, né, que estão assistindo, as mães, né? Criança adora história. Então, começar a contar histórias desde cedo, pegar um livrinho simples para contar uma história antes de dormir. A criança fica impressionada, a leitura é fundamental. A leitura, quando você aprende a ler e depois começa a interpretar, a gente vai usar isso para o resto da vida. Tem muita gente, né, que pergunta na escola, nos estudos, onde eu vou usar isso na minha vida? A leitura, você não precisa nem perguntar, né? Onde você vai? Você vai no mercado, para você ver se você não está sendo enganado com os preços, você tem que estar lendo lá, interpretando. É esse produto mesmo que está esse valor? Para você não ser enganado. Crianças que querem ser jogadores de futebol, falo para eles, e o contrato? Você vai saber ler, vai saber interpretar o seu contrato? E depois, se o seu empresário começa a tomar o seu dinheiro, mas e daí? Ah, você assinou o contrato? Sim. Você leu, você interpretou? Então, eu falo muito isso para as crianças. Então, inserir o livro na vida da criança desde cedo, porque é o costume que vai fazer ela ler depois. Se não começa agora, se já dá o celular na mão da criança agora, a criança não larga o celular nunca mais. Vira um vício. E além do vício, né, complica para a socialização dela, e ela não vai pegar um livro para ler nunca. Sim, é isso. É isso. Obrigada, professora. E a gente vai encerrando o Cultura e Saber. Se você perdeu alguma parte desse programa, pode acompanhar ele completo no nosso canal no YouTube, Rede Alesp. Eu encontro vocês na programação. Até mais.